Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Então, dando continuidade ao nosso estudo, nossa leitura do livro de João, do Evangelho segundo escreveu João. No capítulo 3 agora, né, já fizemos a leitura e algum comentário do capítulo 1 e do capítulo 2. Agora nós vamos falar a respeito do capítulo 3. Então, estou lendo aqui na King James atualizada. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Esse Supremo Tribunal dos Judeus é o Sinédrio que futuramente veio a condenar Jesus, a entregar Jesus aos romanos, né, a Pilatos, para que ele o crucificasse. Nicodemos era conhecido como um homem sábio, muito conhecedor da palavra, muito respeitado no seu meio. No versículo 2 continua dizendo assim: Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Então ele, com receio mesmo, mesmo tendo essa percepção a respeito de Jesus, que Jesus vinha da parte de Deus, percebendo os sinais, era algo irrefutável os sinais que ele fazia. E ele, para não talvez manchar a sua reputação ou com medo de ser criticado pelos demais membros do Sinédrio ou pelos fariseus, ele procura Jesus de noite e reconhece que Jesus é alguém enviado por Deus. No versículo 3, continua dizendo: Jesus respondeu-lhe, declarando. Jesus faz uma declaração de resposta. Em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu creio que Jesus, ele vai no cerne, antes que Nicodemos pudesse fazer qualquer tipo de pergunta ou questionamento. Jesus, pelo que tudo indica, que vai no cerne do problema, das dúvidas ou daquilo que Nicodemos precisava ouvir. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Na visão dos judeus, pelo simples fato de você ser um judeu praticante, nascido judeu praticante, você já estava meio que encaminhado, e recebia já o reino de Deus automaticamente, cumprindo os ritos judaicos. Então, eles consideravam que quem precisava nascer de novo, conhecer a Deus, eram os gentios. Eram aqueles que não eram judeus, mas que em determinado momento se convertiam ao judaísmo, viravam prosélitos, aí eles começavam a participar do mesmo benefício, que era poder entrar no reino de Deus. No versículo 4, Nicodemos questiona Jesus, dizendo: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Então, Nicodemos estava todo embaralhado aqui, dentro dessa questão do contexto judaico. Mas se eu nasci judeu, pratico, então eu já sou alguém apto ao reino de Deus. E ele pergunta, ele vai nessa mesma direção, mas eu teria que nascer novamente? Não entendi essa reflexão. Então ele faz esse questionamento. Eu tenho que nascer de novo? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe? No versículo 5, Jesus diz: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus começa então a esmiuçar esses conceitos que para Nicodemos são novos, conceitos novos, e ele fala da água e do Espírito. Aí tem uma série de pontos aí, pessoas que dizem que nascer da água seria o batismo, e o Espírito realmente seria o Espírito de Deus, mas eu entendo que esse nascer da água está mais direcionado à questão da palavra de Deus, nascer da palavra, e o Espírito é que, através da palavra, ele vai trabalhando o coração do homem para que ele realmente tenha uma conversão verdadeira e possa
se encontrar com Deus, né? Então, nascer da água e do Espírito. No versículo 6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, Jesus continua esclarecendo: olha, você tem esse pensamento aí de nascer, ser descendente, de ser da mesma origem genética de alguém, isso vai te levar ao céu, mas o que leva as pessoas ao céu é nascer do Espírito, ou seja, é um nascimento, é um novo nascimento, é uma regeneração, é ser gerado novamente. É o Espírito de Deus entrar em comunhão profunda com o Espírito do homem e para permanecer unido ao homem através do Espírito dele e essa conexão com o Espírito Santo. Então é mais ou menos assim. E no versículo 7 continua dizendo: não te surpreendas pelo fato de eu haver te dito, deveis nascer de novo. 8. O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Então, aqui o vento também eu entendo como uma referência ao próprio Espírito Santo. E aqui fala, meio que descreve a atuação do Espírito, que às vezes a gente não entende como acontece, qual o formato, que maneira, como é que ele trabalha no coração do homem, mas ele faz a comparação aqui, né, que é o vento, é o pneuma, é o sopro, e faz a comparação com o vento. O vento a gente também não consegue enxergar, né? Hoje, até mesmo com essa tecnologia que nós temos hoje, a gente também não tem tanta convicção, eu acredito. A ciência não tem muita definição assim, como é que se formam os ventos, quais são as correntes de vento que no mundo existem, né? Então, assim como o espírito, né? Assim como o vento, o espírito também, ele faz o que bem achar interessante para que o homem venha a se encontrar com ele. E o que a gente pode perceber do espírito são os sinais, são os sintomas, é o produto final. Ou seja, eu não vi o espírito agindo, mas aquele homem, quando ele tem um contato com o espírito, tem uma conexão com o espírito, a vida dele passa a não mais ser a mesma, passa a ser diferente. Então, o resultado é visível, mas a origem, como acontece, não é visível, não é perceptível. No versículo 9, Nicodemos começa a questionar, colocando para fora suas dúvidas, né? Falando assim: como pode acontecer isso? Jesus, outra vez, o nosso mestre por excelência, no versículo 10, continua explicando: tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Então, Jesus mostra aqui, destaca como realmente o religioso, o judeu, estava longe da percepção do entendimento do reino de Deus. E no versículo 11, Jesus continua: em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Então, Jesus ele está falando aqui que ele está compartilhando coisas que são do conhecimento dele, por ele ser o Filho de Deus. Mas, no fundo, Nicodemos estava meio que antagonizando, não, questionando de forma, não com vontade de aprender, mas questionando, tentando refutar dentro da tradição, dentro das leis judaicas. E ele fala, né, no final do versículo 11: não acolheis o nosso testemunho. Versículo 12. Jesus continua exortando, dizendo assim: se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais? Então, na cabeça de Nicodemos era um pensamento terreno, mas Jesus estava falando assuntos mais profundos, assuntos conectados ao céu, ao reino de Deus. E o versículo 13, né, há uma colocação do escritor dizendo assim:
Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, mostra a origem aqui de Jesus como alguém, como um ser que se originou no céu. Ele não é um ser terreno, a origem dele não é terrena. E aqui até traz uma ideia de, poxa, então Jesus subiu aos céus, desceu e depois subiu. E eu entendo aqui que não faz menção a isso, apesar de nos textos do Novo Testamento, Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e estava vivo. Então Jesus poderia também ter sido arrebatado por Deus em um momento de oração e ter ido aos céus. Mas aqui eu já entendo que, como a vida de Jesus era uma vida santa e em conexão profunda com o Pai, eu acho que ele nunca saiu do céu. A não ser talvez na cruz, que ele fala: Pai, por que me abandonaste? Acredito que esse foi o único momento em que Jesus efetivamente saiu ou desconectou do Pai e do céu. E no versículo 14 continua dizendo: Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aqui faz alusão a um evento em que Moisés, tendo em vista Deus ter mandado serpentes venenosas picarem os filhos de Israel, tendo em vista a murmuração, e Deus, para aplacar, usou essa simbologia, colocou uma serpente, mandou Moisés colocar uma serpente de bronze, um pedaço no estaca, e todos aqueles que olhassem aquela serpente seriam curados daquelas picadas mortais das serpentes. Né? Isso, óbvio, que aponta para Cristo, que a serpente é sinal de maldição. Isso aponta para Cristo pendurado na cruz, no madeiro, tornando-se maldição por nós e nos livrando, né, da picada mortal que é o pecado. Então, todo aquele que olha para o Filho, né, o vê na cruz e crê na sua obra, é livre, é curado e tem a vida eterna. Isso está em Números, capítulo 21, versículo 9, essa passagem que Moisés levanta essa serpente de bronze no deserto. No versículo 15, continua dizendo: Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso que a gente está comentando. Quem olhava a serpente no passado, não morreria, receberia a vida. Aqui, todo aquele que crê na obra de Cristo, sendo feito maldição por nós, herda a vida eterna. Fantástico. E o versículo 16 é o versículo talvez mais conhecido das Escrituras, lido, escrito nas paredes das igrejas, que é: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Esse é o versículo, realmente, pelo menos é o que eu mais ouvi dentro da minha história, dentro da igreja, foi esse versículo ser repetido, e é verdade, é uma verdade profunda. Alguns dizem até que ele é um evangelho resumido, e eu creio que realmente ele é. No versículo 17 diz assim: Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, o objetivo de Jesus vir à Terra era muito mais profundo, mais alto do que vir à Terra para restabelecer o reino de Israel, para restaurar a Israel a sua glória nos tempos de Davi e outros reis, né? Que era isso que o judeu pensava, mas Jesus veio para muito mais do que isso. Jesus veio para salvar o mundo. Na sua primeira vinda, ele vem salvar o mundo. Na sua segunda vinda, ele vem julgar o mundo. Então, na primeira vinda, ele vem como cordeiro, mas na segunda, ele vem como leão, o leão da tribo de Judá, aquele que vai julgar as nações.